Neste pequeno vídeo vamos ver diagramas temporais, vamos ver como é que os diagramas temporais podem ser utilizados enquanto ferramenta para análise de circuitos digitais e para perceber inclusive também como é que se faz a interpretação ao longo do tempo da evolução dos sinais em circuitos digitais. Eu recordo que já tínhamos estabelecido que os níveis de tensão são a grandeza, correspondem à grandeza elétrica que estamos a utilizar normalmente nas famílias lógicas com que tipicamente trabalhamos, TTL, CMOS, etc. São os níveis, portanto, de tensão que são utilizados para definir os níveis lógicos 0 e 1. Se nada for dito em contrário, costumamos assumir que a tensão mais baixa que corresponde ao nível 0 lógico e que a tensão mais alta que corresponde ao nível 1 lógico. Não tem que ser necessariamente assim. Portanto, como já falámos, a interpretação que nós fazemos das grandezas no domínio digital, no domínio lógico, pode mudar conforme o significado que nós atribuímos a cada um destes níveis. Por defeito disso, nada, ou por omissão, se nada for dito em contrário, vamos então assumir que o nível high é um dos níveis de tensão ao qual tipicamente associamos então o nível 1 lógico e ao nível low, o nível de tensão ao qual nós associamos normalmente o 0 lógico, independentemente da tecnologia que estejamos a utilizar para representar estes circuitos digitais. Vamos ver um exemplo. Na prática, um diagrama temporal representa exatamente isso. Representa a evolução ao longo do tempo de um determinado sinal, neste caso no contexto da nossa disciplina, de um sinal digital. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que ao longo do tempo A começou em low, subiu para high, novamente em low, agora fez aqui um saltinho a 1, volta a estar outra vez a high, entretanto volta a low e terminou. E aqui o que nós temos então na escala horizontal é o tempo a passar. Aquilo que nós temos aqui são os níveis de tensão low e high da variável A, independentemente da interpretação lógica que nós queremos fazer desses níveis de tensão. Ou seja, ao longo de cada um destes intervalos de tempos discreto, a evolução do sinal A foi esta que aqui está descrita. Portanto, começou em low, subiu para high, voltou para low. Aqui foi durante um ciclozinho a high e voltou para low. Novamente uma série de ciclos a high e finalmente termina em low. Podemos considerar mais do que uma variável e normalmente, obviamente, o que estamos a considerar é ao longo do tempo, no eixo do x, comum a todas as variáveis. Por exemplo, se eu tiver 3 variáveis a evoluir ao longo do tempo a cada impulso de relógio ou a cada impulso de tempo que a gente queira considerar no nosso eixo do x, cada variável pode evoluir de forma independente ou não. Por exemplo, se forem 3 variáveis de um determinado circuito qualquer, de entrada num circuito, elas podem ser independentes e variar conforme ocorrem instantes perfeitamente aleatórios do tempo. Se for uma variável dependendo de outra, porque, por exemplo, vamos supor C poderia ser a saída lógica de uma função lógica que depende de A e B. Então, os valores que vão aparecer em C já estão dependentes do A e do B e são construídos em conformidade. Neste exemplo, se considerarmos então as 3 variáveis A, B e C de forma mais ou menos independente, e tal como aqui está ilustrado neste diagrama temporal, esta seria então a evolução que nós tínhamos ao longo do tempo, a cada instante de tempo, para os nossos sinais A, B e C. Notem que as transições que ocorrem em cada uma das variáveis estão agora aqui assinaladas. Reparem, quando o nosso sinal muda de low para high, há aqui uma transição ascendente, de low para high. Quando o sinal em A muda de high para low, temos aqui uma transição descendente. Aqui temos as duas transições consecutivas, ele vai de low para high, novamente para low, é o que está aqui representado, e por aí fora. Portanto, cada uma das transições assinaladas está aqui representada no na respectiva sequência dos níveis lógicos das variáveis A, B e C. Na prática, o que nós temos que considerar é, então, alguns num instante n qualquer. Eu posso dizer que, como aqui está ilustrado, tem low na variável A, low na variável B e low na variável C.
e a determinada altura, ou seja, depois desta transição que aqui está demonstrada na variável b, no instante n mais 1, digamos assim, teremos então low em A, high em B e low também em C. O ciclo seguinte, digamos, se considerássemos isto em períodos de tempo discretos iguais, seria idêntico, ou seja, continuamos a ter low em A, high em B e low em C. E por aí fora, e podemos continuar a fazer esta demonstração alguns ao longo do tempo, a cada impulso, digamos, do nosso instante de tempo ou da nossa cadência de tempo que aqui está ilustrada em baixo. Vamos supor então, para este exemplo em concreto, que A, B e C representam as variáveis de entrada deste circuito que aqui está. O circuito que já vimos antes é o produto lógico de A com B, cujo resultado é somado com C. Portanto, temos aqui o produto de A com B dado pela porta AND que aqui está representada e a saída desta porta AND juntamente com a variável C vão então ser somadas através desta porta OR para dar o resultado final na variável Z, que é a nossa saída do circuito. Que implicações é que tem a evolução ao longo do tempo dos sinais A, B e C neste circuito em concreto? Portanto, este que aqui está é o mesmo diagrama temporal que foi desenhado há pouco, arbitrário. Como é que então se comporta isto? Vamos começar precisamente por ver, tal como quando construímos uma tabela de verdade ou analisamos uma expressão algébrica, vamos sempre considerar a precedência das operações. Portanto, em primeiro lugar, vamos ver aqui o que é que se passa com o produto de A com B. E o produto de A com B, como podem ver, é uma função lógica cujo resultado que aqui está a ser ilustrado depende daquilo que está a acontecer ao longo do tempo nas variáveis A e B. Em concreto, nós sabemos que um produto lógico só põe uma saída a high quando as duas entradas são simultaneamente high. E como podem ver, é exatamente isso que aqui está ilustrado. Quando temos A high e B a high, então temos o produto a high. E acontece o mesmo aqui neste período de tempo e acontece o mesmo aqui também neste intervalo. Portanto, estes são os intervalos em que temos A e B simultaneamente a high, produzindo, portanto, um resultado a high também na saída deste ponto do nosso circuito. Obviamente que, para eu saber o comportamento da saída, agora também temos que saber como é que isto influencia, juntamente com a variável C, através da porta OR, o resultado da nossa função. Portanto, temos agora que contemplar o que é que vai acontecer na saída em função das variáveis C e do resultado que já obtivemos antes no produto de A com B, e que está aqui ilustrado. Recordo que a função que nós temos aqui é uma porta OR, que por definição contém uma das entradas só que seja high, vai produzir um nível high na saída também. E como podemos ver, neste caso aqui é o produto de A com B que está a nível high, logo a nossa saída fica high, aqui também. Aqui já é a variável C que está a high e como tal temos a saída high. Aqui até há um período em que temos simultaneamente quer a variável C, quer a saída do portando também a high e o resultado é high. Aqui reparem este último instante final que aqui está, este último período final que aqui está, apesar da variável C já ter vindo para zero ou para low, para ser mais correto, como o produto de A com B ainda está a high, então temos low mais high que também produz um valor high. Agora, a questão é, o diagrama temporal que aqui está desenhado, tal como ele está desenhado, não tem em consideração que a eletrónica que aqui está não é ideal e que tem tempos de propagação que são inerentes à propagação dos sinais elétricos através da estrutura interna da porta, que há de ser um conjunto de transistores, independentemente da tecnologia, portanto, serão transistores de junção bipolar ou transistores MOS, mas o certo é que estas coisas não mudam instantaneamente, desde que qualquer coisa acontece na entrada de uma porta lógica, por exemplo, da AND, até que a saída da AND reflita essa alteração, isso demora sempre um bocadinho de tempo. E de tal maneira que não podemos considerar que o facto da variável A ter mudado de 0 para 1, que leva a que de imediato a saída da porta mude de 0 para 1 e que também a saída da porta OR mude de 0 para 1. Temos que contemplar o tempo de propagação das portas lógicas. Portanto, quando fazemos um diagrama temporal, se quisermos fazer um diagrama temporal realista, ou se precisarmos de fazer mais realista, temos sempre que ter em consideração, e então há de haver aqui um ligeiro atraso na evolução destes sinais. Reparemos, por exemplo, que a transição de 0 para 1 na variável A, aqui, neste instante de tempo, é responsável por produzir a transição na saída de 0 para 1 no produto de A com B.
Isso acontece com um atraso, portanto não é exatamente no mesmo instante, é um bocadinho depois. Da mesma maneira, agora quando o B vem para zero, passamos a ter high vezes low, que passa a saída a ser low, mas isso também não é instantâneo, também demora o seu bocadinho de tempo a acontecer. E tal como acontece esse atraso na propagação, por causa da propagação do tempo de propagação da porta AND, nestas duas transições também vai acontecer nas outras transições que aqui estão, todas elas ilustradas. Em concreto, esta primeira transição que aqui está ilustrada é dada por um parâmetro estipulado nos datasheets dos componentes pelos fabricantes, que é o chamado tempo de propagação low para high. Low para high porquê? Porque a saída da porta AND está a fazer uma transição de low para high. E o instante que temos a seguir, ou o intervalo que temos a seguir, é dado pelo tempo de propagação de high para low da porta AND, ou seja, o tempo que a porta AND demora a fazer a responder a uma transição na entrada, que vai induzir na saída uma transição de high para low. Portanto, desde o momento em que aqui aconteceu a transição na entrada, considerada aqui sensivelmente a 50% do nível de tensão entre o nível low e o nível high, até que esta outra, a saída da porta AND reaja, atingindo também os 50% entre o nível low e high, é o chamado tempo de propagação da porta lógica, AND, neste caso, de low para high, porque a saída muda de low para high. O tempo que vai desde a transição, atingirmos, vá lá, 50% de transição, portanto, de high para low na entrada, numa das entradas, neste caso a entrada B, até que a saída muda em conformidade, neste caso fazendo também uma transição de high para low, até que ela passe pelos nível de referência de 50% do nível de tensão entre high e low. Este tempo é o tempo de propagação, neste caso, da mesma porta AND, mas high para low, porque a transição da saída é high para low. E obviamente que o mesmo raciocínio feito aqui aplica-se a todas as outras transições que aqui estão. Já em relação à porta OR, reparem que aqui a porta OR depende do produto A com B, mas também depende da variável C. Portanto, algumas transições, como esta que aqui está, foram induzidas pela saída da porta AND. Por exemplo, a saída da porta AND aqui muda de 0 para 1 ou de low para high, e como tal passamos a ter então low mais high, que vai dar high na saída, com um atraso. Depois a seguir temos também uma transição novamente de high para low na entrada, passando a ter low na entrada C, low na entrada A vezes B, ou nesta entrada, que vai produzir um low na saída, também com um ligeiro atraso. O mesmo acontece, portanto, com todas as transições. Notem, no entanto, que, por exemplo, às vezes a transição ocorre induzida não pela saída da porta AND, como acontece aqui na maior parte dos casos, mas, por exemplo, também pela mudança da porta da entrada C, que também afeta a porta OR. À semelhança daquilo que nós vimos há pouco, também temos aqui uma transição de low para high na entrada, neste caso no produto A com B, que vai induzir uma transição de low para high também na saída da porta OR, e isso demora algum tempo a acontecer. O tempo que isto demora a acontecer é o tempo de propagação da porta OR quando a saída faz uma transição de low para high, TP de low high. Tal como temos esta transição, também temos a transição imediatamente a seguir, ou seja, quando nós mudamos do nível high para o nível low numa das entradas, neste caso neste sinal, e como a outra entrada está a low também, a saída vai mudar para low, e há de mudar para low ao fim de algum tempo, que é o tempo de propagação desta porta AND, neste caso dado pelo parâmetro TPD high-low. Porquê? Porque estamos a falar de uma transição de high para low na variável, na saída da porta lógica. Mais uma vez, este raciocínio aplica-se a todos os outros pontos da transição, de mudança de nível lógico da soma da porta OR. Notem que, se considerarmos as entradas A, B e C e considerarmos diretamente a saída, alguns sinais para afetarem o valor da saída percorrem as portas lógicas AND e OR. Outros sinais, como neste caso a variável C, apenas percorre a porta OR. Portanto, desde que neste caso a variável A mudou até que a saída C mudou, decorreram 2 períodos de atraso. Um atraso induzido pela porta AND, mais o atraso induzido pela porta OR. Portanto, temos aqui o tempo de propagação da porta AND de low para high,
mais o tempo de propagação da porta OR de low para high. Aqui já temos uma situação diferente. Aqui foi apenas a mudança na variável C, que só tem que propagar através da porta OR, que induziu uma mudança na saída do nosso circuito. E neste caso, o tempo de propagação desde a mudança da entrada até à respectiva mudança na saída foi dado apenas pelo tempo de propagação da porta OR, neste caso quando a porta OR faz uma interação de low para high. Às vezes há situações em que nem sequer há propagação. Por exemplo, reparem aqui a variável B mudou, mas o facto da variável B mudar não afetou ou não acarretou nenhuma transição no nível de saída. Portanto, aqui nem sequer há propagação do sinal. Porquê? Porque se a variável A já era zero, e como nós estamos a fazer aqui o produto de A com B, independentemente do que eu tenha no B, seja 0 ou seja 1, porque o A é sempre 0, o resultado do AND será sempre 0, e se o AND não mudou e se o C também não mudou, obviamente também não mudou a porta OR e não houve sequer propagação desta transição de B daqui lá até à saída. Simplesmente foi, digamos, filtrado, por assim dizer, logo à partida pela porta AND. Assim como também há transições da porta AND que também não afetam a saída final. Por exemplo, reparem aqui. Aqui a porta AND teve uma transição a low, no entanto a saída, como está dependente apenas da variável C também, não é apenas, é também da variável C, apesar da saída do produto ter mudado, a saída não mudou em função desta transição. Portanto, é preciso sempre analisar o circuito pela sua sequência, idealmente um passo de cada vez, uma porta lógica de cada vez, começando da esquerda para a direita, das entradas até à saída, como é o fluxo normal, digamos, de propagação da informação ao longo de um circuito digital. Reparem então que temos aqui o tempo de propagação das duas portas lógicas AND e OR, e aqui temos o tempo de propagação da porta OR, e aqui, por exemplo, então nem sequer temos tempo de propagação nenhum, tal como não temos aqui. Aqui há para ter propagação da AND, mas isso não afeta a saída da porta OR. Bom, com este vídeo, basicamente, aquilo que vocês tiveram a ver foi como trabalhar com diagramas temporais, o que é que eles representam em termos de análise de um circuito em particular, uma chamada de atenção, dizer que um diagrama temporal pode caracterizar um circuito não é de todo irreal, desde que estejam contempladas na evolução dos sinais ao longo do tempo todas as combinações das variáveis de entrada desse circuito. Se eu não tiver todas as combinações das variáveis de entrada desse circuito, então eu não posso ter ou considerar que esse diagrama temporal caracteriza completamente o circuito, na medida em que há situações que não estão descritas nesse diagrama temporal. É como se fizéssemos o paralelo, por exemplo, com a tabela de verdade. Uma tabela de verdade chama-se tabela de verdade porque contempla toda a combinatória das variáveis de entrada nas colunas do lado esquerdo. Se eu tiver uma tabela que não contempla todas as combinações das variáveis de entrada, então essa tabela não deixa de ser uma tabela que descreve parte do funcionamento do circuito, mas já não é uma tabela de verdade que descreva completamente o comportamento do circuito. Portanto, aqui é a mesma coisa. Se eu tiver um diagrama temporal que contempla todas as combinações das variáveis de entrada, então sim senhor, eu posso dizer que este diagrama temporal caracteriza aquele circuito combinatório. Se não tiver toda a combinatória disponível, já não posso dizer que aquele circuito, que aquele diagrama temporal representa o circuito, apesar de não deixar de ser uma ilustração válida do comportamento parcial, digamos, daquele circuito para aquelas condições. Mais uma vez recordo que todos estes assuntos estão referidos na bibliografia recomendada da disciplina, podem consultar, assim como também podem procurar muitos outros recursos na internet disponíveis sobre este assunto. Muito obrigado.